Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, Tu és bom e fazes bem, a Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos-Te pelo dom de nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos porque nos deste, Senhor, tão grande salvação do Teu Filho, nosso amado Salvador Jesus Cristo. Te louvamos pelo Teu Santo Espírito que nos conduz a toda a verdade. Que neste dia, dia do Senhor, nós possamos estar aproveitando todas as oportunidades a fim de estarmos juntos e adorarmos o Teu nome que é santo. Perdoa os nossos pecados, dá-nos entendimento. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós vamos ver hoje, considerar o livro de Hebreus, capítulo 12, dos versículos de 1 a 3, está escrito assim. Eu vou ler somente o primeiro versículo, porque depois a gente vai ter a oportunidade de repetir. No primeiro versículo está dito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O tema nosso é exatamente o que pode ser lido por vocês: o encorajamento que vem da história. Evidentemente que nós estamos tratando da história bíblica. E o encorajamento que vem da história, como teremos a oportunidade de ver, é algo que pode ser visto nesse livro, todo o livro de Hebreus, como mostrarei daqui a pouquinho. E qual a importância disso, de nós olharmos para a história? Ora, vocês tiveram a oportunidade de ouvir a exposição que eu fiz, e quando expus lá no Salmo 73, nós vimos o conhecido relato daquele homem, no caso Asaf, um homem crente, que se viu em situação na qual ele esteve, como ele mesmo disse, à beira de cair em pecado. Ele disse, com efeito, ele começa o Salmo 73 dizendo: com efeito, Deus é bom para Israel, para com os de coração puro. Com efeito, quanto a mim, quase me resvalaram os pés, faltou pouco para que eu desviasse dos meus passos. E a questão daquele homem tinha a ver com uma visão equivocada acerca do modo gracioso do Senhor, seu Deus, cuidar daqueles que lhe pertencem. Ora, aquele homem, como vemos no Salmo 73, ele pensou em desistir de tudo. Então, depois de ele ter refletido, depois de ele ter se detido em pensar ao longo da história na bondade do Senhor Deus, então ele ficou encorajado, se viu encorajado, e por isso ele disse: se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração dos teus filhos. Esse homem Asaf, ele nos ensina como o Senhor fez contemplar a sua bondade, enquanto ele considerava a vida de muitos crentes que foram fiéis. Muitos crentes que foram fiéis e tiveram um fim proveitoso. Meus irmãos, ao apontar para a história de homens e mulheres crentes, esse apontar, olhar para a história, é um dos métodos que o Senhor Deus utiliza exatamente para estimular, para encorajar aos que estão passando por tribulações. Aqueles que precisam ser injetado neles certa, entre aspas, adrenalina, a fim de que eles perseverem na sua jornada até a glória celeste, porque é esse o papel
do Evangelho, como veremos, o Senhor Deus diz, através do apóstolo Pedro: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de sofrerdes por um pouco, Ele vos aperfeiçoará, firmará, e por isso toda a glória pertence ao Senhor. Então, irmãos, com essas palavras em mente, eu volto para o livro de Hebreus, no caso, capítulo 12, e peço que vocês acompanhem a leitura comigo, porque está assim dito. Portanto, leiam comigo, vamos ler juntos. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Com essas coisas em mente, nós olharemos para esses versículos do livro, esses 3 versículos do livro, à luz de 3 proposições, 3 princípios também extraídos do tema o encorajamento que vem da história. O que nós podemos deduzir desse texto que acabei de ler? 3 maravilhosas graças. A primeira que veremos é que a história bíblica é uma fonte de encorajamento diário. A segunda coisa que veremos é que a história bíblica, logo, mostra que os vencedores deixaram tudo o que podia impedir seu avanço até a glória. E em terceiro lugar, veremos que a história mostra que há um que está acima de todos e que deve ser imitado por todos, um grande vencedor. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, sim, o consumador, autor e consumador da fé. Então, meus irmãos, nós vamos começar, evidentemente, no começo. Em primeiro lugar, vejamos, a história bíblica é uma fonte de encorajamento diário. O autor começa dizendo: portanto, que palavra bonita, que palavra-chave, que palavra importante é essa primeira palavra. Consequentemente, entretanto, essa é a razão. Ele diz: olha, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, diante disso, aí ele vem com a exortação. Sem dúvida alguma, desde o início dessa carta aos Hebreus, todo esse primeiro ponto é baseado nessa palavra portanto. Todo esse primeiro ponto. Então, ela, desde o início dessa carta aos Hebreus, o seu autor, que ninguém sabe quem é, acham que é o apóstolo Paulo, outros falam o que quiserem falar, mas o certo é que não há um autor definido. Esse autor da carta de Hebreus, manteve um propósito do princípio ao fim dessa carta, que foi encorajar e fortalecer a fé dos seus irmãos em Cristo Jesus. Eles estavam passando por tribulações, eles estavam titubeando,
Eles estavam quase, irmãos, para usar uma expressão que nós conhecemos, jogar a toalha. Eles estavam exprimidos e oprimidos. Eles precisavam de adrenalina espiritual, eles precisavam de encorajamento. E esse autor da carta aos Hebreus fez isso de um modo sério, solene e urgente, porque ele sabia que nada é mais importante para o homem do que o seu relacionamento com Deus. E fez isso a fim de que o homem, o crente, possa chegar até a presença do seu Deus de forma positiva, porque não tem jeito. Todos nós estamos caminhando para nos encontrarmos com o Senhor Deus. Quando haveremos de prestar contas. Daí que desde o início dessa carta, ele, o autor de Hebreus, confrontou os seus irmãos a que prestassem toda a atenção ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, irmãos, que eu estou falando, permeia toda essa carta. Aliás, não é toda essa carta. Todo o Novo Testamento traz esse sentido de urgência, de se focar no Evangelho, a tal ponto que o apóstolo Paulo, como exemplo, no capítulo 15 da primeira carta que ele enviou aos Coríntios, ele disse: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos entreguei. E ele disse: vocês serão salvos se vocês permanecerem nele. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Então, de geração a geração, existe esse sentimento, esse conceito de urgência que todos nós precisamos estar atentos. Isso é tão certo. Eu peço que vocês abram suas Bíblias no segundo capítulo de Hebreus, versículo 1, quando lá está escrito. E é interessante. Qual é a primeira palavra, irmãos, que nós encontramos aqui nesse capítulo 2 de Hebreus? Qual é a primeira palavra? Ó, por esta razão. Aí você, de novo, você é levado a dizer: mas qual é essa razão? Todo o capítulo 1 de Hebreus é uma introdução que visa mostrar que Jesus Cristo está acima de tudo e de todos. E ele começa mostrando que ele está acima dos anjos e que é necessário ser achado nele. É necessário ver a superioridade dele. É necessário perceber que ele é o único filho. É necessário perceber que ele é chamado de rei, porque diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Certo de equidade é o certo do seu reino. E Deus fala: mas a justiça e a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diante de tudo isso, o autor começa dizendo assim: por esta razão, pela grandiosidade que é Jesus, pela majestade de Jesus, pelo papel de Jesus, como sumo sacerdote que é, enfim, por causa desse evangelho que eu estou mostrando para vocês, já no capítulo 1, ele diz: importa, acompanhe, cara, Hebreus 2:1, né? Por essa razão, importa que nos apeguemos, de que maneira, irmãos? Com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais, vejam como ele fala em termos de possibilidade, irmãos, jamais nos desviamos, delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, toda a transgressão,
ou desobediência, recebeu justo castigo. Leiam comigo devagar, irmão. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Vocês percebem? É uma chamada para que se tenha bastante atenção ao Evangelho, porque é o Evangelho da nossa salvação. Por isso ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, isso é muito sério. E isso, como eu disse, permeia toda a Bíblia. Essa advertência permeia toda a Bíblia. E ele continua dizendo: a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, os sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vocês estão percebendo? Temos que prestar atenção no Evangelho, que é o mesmo Evangelho desde o início, e que é o Evangelho que nos salva. Por isso que Paulo disse aos Coríntios: por ele sois também salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la entreguei. Como isso é importante? Então nós chegamos agora, voltando aqui ao capítulo 11 de Hebreus, onde está descrita a experiência de homens e mulheres que viveram pela fé e morreram pela fé. Experiência essa, tomada como modelo e logo como fonte de encorajamento. Calvino, comentando sobre esse início do capítulo 2, atrelado ao anterior capítulo 11, e é enfim, todo o livro de Hebreus, ele diz assim: portanto, nós também, esta conclusão é uma espécie de epílogo, ou seja, remate de conclusão ao capítulo anterior, com o fim de mostrar que o propósito do apóstolo em apresentar esse catálogo de santos, no capítulo 1 faz isso, cuja fé se destacou sobre o regime da lei, consiste em que todos deveriam sentir-se preparados a imitá-los. Meus irmãos, deixa-me sumariar o que temos visto até aqui e mostrar algo muito importante ligado à questão. Os cristãos hebreus, que começaram bem, caminharam bem, estavam, como eu disse, prestes a abandonar a fé. Eles estavam sob pressão, estavam atribulados, muito atribulados. E o que o autor de Hebreus faz no pensamento do Dr. Marco Jones é dizer para eles o seguinte: não existe nada, absolutamente nada, que seja comparável com o Evangelho. Se você está com preocupações na área financeira, se você está com preocupações no que diz respeito a enfermidades, se você está em preocupação no sentido da sua psicologia, se você estiver com qualquer coisa que esteja lhe absorvendo, saiba, tudo tem que estar embaixo, sob e abaixo dessa grandiosa salvação. E isso é o mais importante. Olhemos para a história. O que nós vemos Davi dizer no Salmo 40, ele disse: eu sou pobre. Davi era pobre do ponto de vista material, irmãos? Mas Davi dizia: eu sou pobre, necessitado, porém Deus cuida de mim. Ou seja, Davi estava focado na história,
Mas Davi estava focado na história que diz que o Evangelho é que salva, que o Evangelho é superior a tudo, que o Evangelho é importante para o nosso viver do princípio ao fim. A semelhança do que Paulo disse aos Filipenses: estou certo de que aquele que começou com a obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus. Por que, Paulo, você disse isso? Porque desde o princípio até agora vocês estão em comunhão, vocês estão cooperando com o Evangelho, vocês se apegaram ao Evangelho, vocês abraçaram o Evangelho, diferentemente dos crentes hebreus, que estão aqui sendo advertidos a voltar a abraçar o Evangelho, porque nada, absolutamente nada está emparedado com o Evangelho, nem tampouco acima do Evangelho. Tudo passa pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E então Pedro diz, no contexto de sofrimento de falsos profetas, ele diz: irmãos, prevenindo que vocês estão, façam uma coisa. Ele diz assim: crescer, vamos lá, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Irmãos meus, nós, eu e vocês, precisamos dar continuidade, precisamos perseverar exatamente atrelados, abraçados ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? O que é que nos preocupa? Então, o nosso estudo tem como propósito olharmos para esses homens e mulheres relatados na Escritura, segundo especialmente no capítulo 11 de Hebreus, e nos sentirmos, como diz Calvino, encorajados a imitá-los. O que aconteceu com Abraão, irmãos? O que aconteceu com Abraão? Abraão deixou tudo ao chamado do Senhor e foi para um lugar que ele não sabia aonde era, mas ele sabia quem estava levando ele, quem estava conduzindo ele. A mesma coisa seus filhos, Isaac, Jacó, todos os patriarcas listados aqui, todos eles se apegaram ao Evangelho, a promessa de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu espero que vocês estejam entendendo. Por isso, eu citarei aqui a interpretação dada por Dr. Eugênio Peterson, quando ele se expressou assim, segundo esse capítulo 1 de Hebreus 12. Ele diz: percebem o que isso significa? Todos esses pioneiros, Abraão, Isaac, Jacó, etc., iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Irmãos, é interessante esperar um novo ano, mas muito mais interessante é aguardar uma esperança, na esperança que é viva, é aguardar, como eu disse há pouco, novos céus e nova terra, onde habita justiça. Hoje é uma exposição de um ponto só, um encorajamento da história bíblica, é uma fonte de encorajamento diário. Como é que funciona isso? Eu vou dar um exemplo bem simples, no sentido falível, mas o que nós estamos vendo é a história bíblica. Não é a história de alguém que disse que comeu 10 pães de uma vez só e depois não tem nenhum problema na sua vida. Não, é história bíblica. Eu vou tentar, já falei aqui várias vezes, como é que nós somos encorajados pelos pioneiros, por aqueles que nos antecederam. Mais ou menos nesse lugar que veja assim, sentava uma senhora, Francisca Farias, vinha de cadeira de rodas. Ela era trazida por um diácono chamado Marcelo Girão. Saía do número 8 ali, Marcelo já tinha esse trabalho. Ia buscar ela em casa, vinha para essa bola, e ela vinha aqui. E o testemunho dela era o seguinte: ela era toda entrevada, era uma doença degenerativa, e ela vinha sofrer muitas dores. Ela dizia assim: pastor, eu sinto muitas dores, mas como chega um dia de oração, um dia de adoração, eu venho com muitas dores. Eu prefiro sentir dores aqui do que ficar em casa com dores.
Eu lembro, aí eu não vou dizer o nome, uma senhora, e ela disse que sentia-se envergonhada e encorajada ao mesmo tempo. Envergonhada porque qualquer coisinha já não dá para ir hoje. Mas encorajada porque ela passou a ver que qualquer coisinha não deveria reter em casa. É isso que é um encorajamento, irmãos. Pelo exemplo dessas pessoas, nós precisamos caminhar, precisamos estar encorajados, precisamos ir adiante. Vocês entenderam? Portanto, tendo também nós tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, vamos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, todos esses pioneiros, quais são eles? Capítulo 11. Em casa, vocês podem ler. Vamos já falar de um deles. Todos esses pioneiros estão ao nosso dispor. São nuvens de testemunhos. No sentido de muitos, falando a todo tempo. Está à nossa disposição. E isso para nos encorajar e nos alertar. Para tanto basta que consideremos tudo quanto está escrito acerca deles nesse capítulo 11 de Hebreus. Evidentemente que nas demais escrituras. Mas, irmãos, vocês querem ver como eles falam? Eles falam. Abram suas Bíblias no capítulo 11 de Hebreus e vejam o que ele nos diz, do versículo 1 ao 4. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom que, irmãos? Deus falou sobre eles. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, no versículo 4, ele começa a mostrar exemplos desses pioneiros. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela. Também mesmo depois de morto. O que diz aí? Ainda fala. O que o escritor de Hebreus quer falar para nós aqui nesse versículo 4? Aliás, desde o versículo 1 até o versículo 4. O que ele quer dizer para nós? Ele diz, olha, prestem atenção. Foquem na história dos dois primeiros homens depois de Adão e Eva. Foquem neles. Qual é a diferença entre Abel e seu irmão Caim? Abel viveu pela fé. Caim era ímpio, não cria em Deus. Olhem para esses dois homens. Que diferença vocês veem nele? Abel viveu em obediência à palavra de Deus. Caim viveu fazendo a sua própria vontade. Como assim? Abel ofereceu sacrifício. Abel era cristão. Abel deu ao Senhor sacrifício como derramamento de sangue que agradou ao Senhor. O Senhor recebeu então não só a oferta de Abel, mas também a ele mesmo. No entanto, Caim quis fazer do seu jeito. Caim quis fazer a sua vontade e apresentou ao Senhor um sacrifício que o Senhor não se agradou. Olhemos para esses dois homens. O que podemos retirar, deduzir deles? Abel foi morto por Caim, mas até hoje vive, até hoje fala. Caim, diferentemente, só pôde matar o corpo de Abel, mas não pôde fazer nada contra a alma de Abel. E está para sempre arruinado. Vocês perceberam, irmãos? É a história bíblica. A vida de fé de Abel e tantos outros. Enoque, que andou com Deus, de Noé, que enfrentou a oposição de todos os seus contemporâneos, de Abraão, como eu já disse, de Isaac, Jacó, de Sara e tantos outros.
São tantos que o escritor de Hebreus, ele chegou a dizer assim, irmãos, que ele tinha muito que dizer, que mais direi? Eu estou lendo o versículo 32 de Hebreus 11, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. E ele então fez uma descrição genérica desses homens, tantos homens. Irmãos, isso não é à toa, é porque existe um encorajamento que vem da história bíblica. Somos impulsionados pela vida deles. E então a pergunta é: a vida de fé desses homens e mulheres nos humilha? Precisa nos humilhar? Precisa. Nós temos que olhar pessoas e ver nelas bons exemplos de perseverança, de fidelidade a Deus, de vida de santidade. Mas a vida deles nos encoraja também. Precisam nos encorajar. Eles não eram perfeitos. Eles falharam. Abraão falhou. Todos eles falharam. Mas todos eles tinham uma coisa: focaram no Senhor, nas suas promessas. Lembremos que todo registro bíblico expondo a vida de fé e história dessas pessoas deve nos servir de encorajamento, meus irmãos e irmãs. Todos nós precisamos estar focados nesses exemplos. Alguma pergunta? A pergunta é: quando nos sentimos desanimados, sem vontade de ler a palavra de Deus, sem vontade de orar, o que devemos fazer? Esse é um estágio bem complicado. Quando não se sente vontade de ler a Bíblia e de orar, é um estágio já bastante preocupante. Mas isso aí, vocês podem pegar, nós podemos pegar o exemplo também da história. O salmista Davi teve um momento em que ele estava debaixo. Tem um Salmo 69 que eu não entendo sinceramente algum aspecto, porque esse salmo é messiânico, mas ele nos diz coisas bem interessantes. Versículo 5. Vocês entenderam a pergunta feita agora, né? Todos nós passamos por isso, uns mais, outros menos. Ele diz aqui, versículo 5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha justiça, e as minhas culpas não te são ocultas. Lê comigo, por favor. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que buscam, ó Deus de Israel. Uma coisa interessante que a gente tira daqui, no tempo da pergunta que foi feita: o que fazer se eu não tenho vontade de ler a Bíblia, nem de orar? Mas eu tenho uma coisa, da maneira como eu falar aqui, eu sei que eu preciso ler a Bíblia e orar. Se eu não soubesse, eu nem estava preocupado com isso. Então, existe esperança. E uma das coisas que eu preciso, e creio que todos vocês precisam, é pensar sempre: eu não sou ilha. Entende o que eu quero dizer? Eu não sou ilha. Eu tenho pessoas que se relacionam comigo. Ele quer dizer: não sejam envergonhados por minha causa, os que te buscam. Senhor, por amor do teu nome, eu estou orando, por amor do teu nome, não deixe de ser perto por Deus. Essa é a minha oração. Agora, esse pensamento, ele nos impulsiona também. Depois vem que o próprio Davi diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E ordem: espere em Deus, pois a Ele louvarei, a Ele, Deus meu, Rei meu e Deus meu. É preciso ir de encontro a si mesmo, porque estás abatida, ó minha alma. Não se entrega, não se pode se entregar, não se pode se entregar.
Porque um dia eu aprendi que a verdade é que me liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu preciso disso, eu estou sem vontade, mas eu preciso disso. E aí, então eu pago uma ilustração. Vocês já viram que todo doente tem algo em comum, é falta de apetite. Mas o que ele faz? Sem querer, sem ter prazer, ele come. A comida não tem prazer para ele, mas ele sabe que precisa daquela comida, ele sabe que aquela comida vai fazer bem a ele. Então, ele encontra a si mesmo. Ler a Bíblia, irmãos, mesmo sem ter prazer. Ler a Bíblia. Dizer, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Essas duas coisas são importantes. Terceiro lugar, procurar ajuda. Procurar ajuda. Pedir para alguém que possa. Ore comigo, irmãos. Ore por mim. E o Senhor ouve. Ok? Alguma outra pergunta? Vamos bem prático. Agora vejamos o exemplo de encorajamento apresentado pelo apóstolo Paulo. Ao falar de Epafrodito, cuja vida de fé realmente era benéfica, é exemplar. Abra os seus Bíblias de Filipenses, no capítulo 2, depois de ler, e aqui está escrito no versículo 25. Paulo tinha falado de Timóteo, tinha dito que era Timóteo, a pessoa que ele era, um crente fiel, mas ele resolveu falar mais para os filipenses através da vida de Epafrodito. Aqui os filipenses enviaram até ele, até Paulo. Ele diz: julguei, cristão, necessário, todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Quer dizer o seguinte: ele é vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, ou seja, para suprir as necessidades, para suprir a carência dos filipenses. Qual era a carência? Eles precisavam socorrer a Paulo, mas Paulo estava longe, muito distante. Como fazer isso? Então eles fizeram isso através de Epafrodito, que foi a pessoa enviada para entregar os donativos ao apóstolo. Então havia uma necessidade, uma carência da parte dos filipenses para com Paulo, e a pessoa que resolveu isso foi Epafrodito. E diz o verso 26, visto que eu estou enviando ele, estou mandando ele, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Epafrodito saiu sadio, bem, e foi enfrentando dificuldades, enfrentando estradas perigosas. Perigo não é só hoje, não. Naquela época também. Muitos assaltantes nos caminhos. E ele foi até Paulo. Não se sabe se ele adoeceu no caminho ou se ele adoeceu depois de se encontrar com Paulo. Mas o certo, Paulo percebeu uma coisa: que Epafrodito, que tinha adoecido, ficou entristecido, angustiado por causa dos seus irmãos, por causa da angústia dos seus irmãos. Irmãos, o seu exemplo é significado. Ele está doente e encontrou lugar para se angustiar, porque ele soube que seus irmãos ficaram sabendo que ele estava doente. Ora, não enviaram os irmãos ele para até Paulo. Olha a preocupação dos filipenses. Olha como esse homem assumiu isso, como esse homem internalizou o sofrimento dos seus irmãos e ficou angustiado. Olha você dizendo para ele. Ele ficou angustiado. Em outras palavras, como Epafrodito amava aqueles que o enviaram. E ele continua dizendo, no versículo 27, com efeito, adoeceu mortalmente, não era gripe, não era resfriado, era algo seríssimo. Adoeceu mortalmente, esteve em estado terminal,
Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Outro exemplo de fé. Não há reclamação aqui, não há murmuração. O que há é um relato sem drama, mas real. Por isso, verso 28, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Irmão, que amor é esse? Gente que não está pensando em si. Essa era a marca desses pioneiros. Eles não buscavam nada para si, eles viviam para a glória do Senhor. Então, olha como Paulo encorajou aos filipenses, a partir do verso 29, isso fica muito claro. Receberam, foi de que maneira, irmãos? No Senhor, de que maneira mais? Com toda alegria. E honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. E aí ele diz: olha, vocês devem para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, é fácil nós estarmos debaixo de um edredom, ambiente climatizado, tudo bem, e a gente lembra de alguém e ora por esse alguém, mas diferente, irmãos, é quando se intercede sabendo da real condição das pessoas. Esses homens e mulheres fizeram isso, se angustiaram por causa dos seus irmãos. Isso é um exemplo para nos encorajar. Isso tanto nos humilha quanto nos encoraja. Histórias e histórias, de homens e mulheres cujas vidas são exemplares, é o que esse capítulo 11 de Hebreus demonstra. São a Escritura, Escritura inspirada. Por isso, aí vem de novo aquilo que perguntava agora há pouco, que deve servir de estímulo. Gostaria que vocês lessem comigo Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz assim: pois tudo, pega até a história desses homens, tudo, quando outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o que, irmãos? Esperança. Tudo. Aí vem a questão que foi perguntada. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar, o que eu devo fazer? Tem que se golpear assim mesmo. Pensar que não é ilha, ninguém é ilha. Isso é parecido com a mãe que não tem vontade de se levantar, ela está abatida, doentia, mas ela olha e vê que seus filhos precisam dela, ela tira força daquilo que vai servir. A história nos anima, ainda que nos humilhe, precisa nos humilhar. E nunca vamos chegar ao nível que é o nível da perfeição, mas vamos buscar isso, vamos caminhar para isso. Meus irmãos, quanta instrução e quanto encorajamento há nessas histórias. E eu quero trazer mais um homem que nem mencionado ele foi. E está lá, mencionado entre os outros, né? Jó, a vida de Jó. Jó, que a gente olha para o livro de Jó e vê que o Senhor dá, mas não sei o que ele faz? Tira. Mas sempre dá para o bem e tira para o bem. A ponto de Jó, depois de compreender, de ver que, na verdade, em todo o tempo o Senhor estava conduzindo ele, em todo o tempo o Senhor estava forjando o caráter dele, ele disse: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem era eu? Esse entendimento disse: eu não sabia. E ele então disse: agora me arrependo, pó e nasci. Não existe maior virtude rica em bênção do que a humildade. Por isso, arrependo, pó e nasci. Quando tiver um fiozinho de orgulho, nós não vamos dizer isso, me arrependo, pó e nasci. E o que é que todos esses homens, para terminar, que eu gosto de dizer aqui, depois eu vou mostrar para vocês sobre Jó. O que é que a gente vê
nesses homens e mulheres. Existe uma coisa marcante deles, porque o Evangelho faz isso. Todos eles se viam como pecadores. Acho interessante como algumas pessoas dizem assim: olha, o Senhor me deu mais do que eu mereço. Vocês acham que essa teologia está correta? O Senhor me deu mais do que eu mereço. É uma teologia que precisa de ser confrontada com a Escritura. Meu irmão, o que nós merecemos? Nós que pecamos contra o Senhor Deus por pensamento, por palavra, por obras, o que nós merecemos, irmãos? Então, ao invés de dizer o Senhor me dá mais do que merecemos, digamos assim: Senhor, é verdade, eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso é humildade. Não mereço nada de bom. Na verdade, eu preciso dizer como Paulo: fiel é a palavra, e digo de inteira aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior, o principal. Esse é o homem que aprendeu, que abraçou o Evangelho. Porque, irmãos, é assim. O Evangelho, ele é assim. Quanto mais nós olhamos para o Senhor e o que Ele fez, quanto mais nós contemplamos a cruz do Senhor, mais nos vemos indignos, porque luz é lançada sobre nós, e nós podemos dizer assim: sou o pior dos pecadores. Você olha com sua esposa, você não pode concluir que você é melhor do que ela. Se você disser que é melhor do que ela, você não foi confrontado com o Evangelho. Porque você não sabe o coração dela, mas você sabe o seu coração. Você não sabe os pensamentos dela, você sabe os seus pensamentos. Você não sabe das palavras dela sempre, onde quer que ela esteja, mas você sabe as suas palavras. Você não sabe dos desejos dela, você sabe os seus desejos. Então, se a luz do Evangelho não se está brilhando no seu coração, você não pode dizer que é melhor do que ela. Você vai dizer assim: você é melhor do que ela. E vice-versa. Sabe quem faz isso? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que veio para salvar pecadores. Voltando para a questão do encorajamento e vida da história. Terminemos, irmãos. Estou com a campainha? Terminemos, irmãos, ouvindo como a Bíblia, de uma forma muito clara, diz para nós: mirem, fixem nessa grande luz de testemunha. E aí eu apresento ele, Jó, para que nós façamos isso e nos sintamos humilhados e encorajados. Vamos lá, ler em Tiago, capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Eu achei interessante ler esse texto. Quem é esse Senhor aqui que ele está falando? Quem é esse Senhor? Quem é que o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo? Quem é ele? Quem? Cristo Jesus. Sabe, Jó, ele contemplou isso, a ternura, a compaixão de Cristo Jesus, o seu Redentor. Tem sido a história bíblica uma fonte de encorajamento diária para nós, e o Senhor nos ajude a sermos fortalecidos a cada dia com essas histórias. Não são filmes que nos apresentam montes. Não são essas coisas que não têm vindo com o Evangelho, mas é o encorajamento que vem da cruz de nosso Senhor.